Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo 6, capítulo 6. Nós vamos ler do primeiro aqui. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque, a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dizei aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão. E vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque, a Jacó, e vou-lo darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dureza da escravidão. Amém, irmãos? Nessa noite, a história nós já conhecemos o que aconteceu, né? Quando Deus tirou o povo, manifestou o seu poder. No verso 3 aqui, quero trazer 3 pontos nesse texto, nessa noite. No verso 3, o Senhor fala assim que ele aparecia a Abraão, a Isaque, a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui conhecido. O Senhor, naquele tempo, o Senhor estava falando assim, olha, para os patriarcas, eu me manifestei como Deus da promessa, mas para vocês, eu estou me manifestando como um Deus que cumpre a promessa. Amém? E no verso 4, ele fala assim, olha, eu estabeleci uma aliança contigo. Eu estabeleci uma aliança com o meu povo. No verso 9, mas eles não atenderam a Moisés. O Senhor falou o que ele deveria falar para o povo, mas ali no texto ele fala que eles não atenderam. E eu fui ver o que é essa palavra atender no verbo. O verbo é, eles não tiveram cuidado, eles não prestaram atenção do que Deus estava falando com eles. Mas por que eles não prestaram atenção? Logo abaixo diz, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Nessa noite, eu queria que você fechasse os seus olhos um pouquinho assim, só para a gente começar a falar com o nosso Deus. Amém? Nós estamos falando de um Deus de promessa agora. Um Deus que cumpre. Amém? Nós estamos falando de um Deus que pode, um Deus que abre o mar vermelho. E eu não sei quantos anos fazem que Deus te deu uma promessa. Eu não sei o que Deus falou durante essa semana com você. Eu não sei o que o Senhor falou com você. O Senhor talvez falou há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Mas eu quero que você escute o que o Senhor quer falar com você, com seus olhos fechados. Lembra, Espírito Santo, agora, Espírito Santo, aquilo que o Senhor já falou no coração dos teus servos aqui. Lembrou?
Agora o Senhor vai falar: eu sou o Senhor que fiz aliança contigo. Amém? Em Números 23, 19, continua com seus olhos fechados. O Senhor fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará? Ou havendo falado, não cumprirá o que ele falou para você? Nessa noite, eu chamo para você a não desistir do que o Senhor já falou com você. Talvez é uma oração que você tem feito há anos pelo teu filho, pelo teu esposo, algum projeto, algo que o Espírito Santo trouxe agora na tua memória, uma cura, algo que o Senhor já falou com você. E você sabe que o Senhor falou com você. Só que, olha só, você está se sentindo desanimado, desmotivado. Olha os perigos que podem estar no teu coração, o medo, a insegurança. O tempo faz endurecer o nosso coração. Tudo isso entrou no teu coração e agora você não ora direito, você não lê a palavra direito, você tem desculpas para você não estar mais tempo na presença do Senhor. O Espírito Santo quer trazer isso ao teu coração. Isso está te paralisando. Está te paralisando. Eu quero finalizar falando em Hebreus 12. Continua com seus olhos fechadinhos. Em Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus, o qual em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz e, não fazendo caso da ignomia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Os nossos olhos têm que estar no Senhor agora. Amém? Eu quero que você, isso que está impedindo, talvez está desanimado, está entristecido, está decepcionado. Agora você vai colocar nos pés do Senhor isso que está impedindo de você avançar. Porque, infelizmente, aquilo que impediu o coração deles, muitos não chegaram onde Deus queria. Deus deu a promessa. Deus deu a promessa. Mas eles foram sendo impedidos por aquilo que estava no coração deles. Se você quer ficar em pé ou de joelho, fique à vontade, meus irmãos. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Senhor, é com temor e tremor, Senhor, que eu estou aqui na Tua presença, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigada, Senhor, porque a gente tem o privilégio de falar contigo. Tem o privilégio de saber que Tu és aquele que tem nos cuidado, tem nos sustentado, tem guiado todos os dias os nossos passos, Senhor. Quem nos dera achar que nós somos alguma coisa, Senhor, achar que por nós mesmos nós podemos tudo, Senhor. Mas se não é o Senhor que nos conduz todos os dias, Senhor, que nos dá alegria, que nos dá saúde, Senhor.
Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Espírito Santo de Deus, sonda os nossos corações essa noite. Sonda, Pai, não nos deixa caminhar de qualquer jeito, Senhor. Nós queremos andar alinhados, Senhor, com o Teu coração. Queremos estar alinhados, Senhor, com aquilo que o Senhor quer que nós estejamos, Pai. Não há tempo mais de brincar. Não há tempo mais de nós acharmos que nós andamos de qualquer jeito, Senhor. Nós queremos, Senhor, colocar diante de Ti o nosso coração, Pai. Senhor, se há no nosso coração murmuração, se há no coração, Senhor, desmotivação, desânimo, tristeza, palavras que o Senhor não tem se agradado na Tua presença, Senhor, nós pedimos perdão, Senhor. Limpa o nosso coração, Senhor. Se há, Senhor, uma desculpa, Senhor, muitas vezes de não orar, de não buscar a Tua face, até mesmo participar, Senhor, das orações, dos propósitos, do jejum, Senhor. Quanta coisa o Senhor quer se manifestar no meio do Seu povo, Senhor. Mas muitas vezes pela dureza do nosso coração, Senhor, nós impedimos o manifestar, Senhor, do Teu agir na nossa vida. E às vezes nós reclamamos por que isso, por que aquilo. Mas é porque o nosso coração, Pai, muitas vezes é endurecido na Tua presença. Senhor, nos perdoa, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Limpa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Queremos, ó Deus, experienciar ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos, Senhor, ser dirigido pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, estarmos sensíveis à Tua voz, a ajudar o nosso irmão, a estar sensível, Pai, quando o Senhor falar conosco nas madrugadas, Senhor. Em nome de Jesus, envolva-nos nessa noite, Pai. Envolva-nos, Pai, porque Tu és um Deus de promessa. Tu és um Deus que quer, Senhor, estabelecer o Teu governo muito mais sobre a nossa vida, Pai. Onde quer que nós estejamos, Pai, seja no nosso trabalho, na nossa casa, no meio dos nossos amigos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Toma nas Tuas mãos, Senhor, o coração de cada um de nós que estão neste lugar, Senhor. Venha, Senhor, nos conduzir, Senhor. Conduza-nos, Senhor, a nós não desistirmos das Tuas promessas, Senhor, porque Tu és um Deus de promessa. Tu és um Deus que quando promete, o Senhor cumpre, Senhor. Tua palavra diz, agindo o Senhor, quem pode impedir o Teu agir, Senhor? E nós estamos aqui na Tua presença, ó Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque é um privilégio nós estarmos aqui nessa noite, Pai. Obrigado porque nós temos a liberdade de cultuar, falar, glorificar o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Continue a falar conosco nessa noite e abençoa, Senhor, o Teu povo, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir a mensagem do Eterno, então. Chama aqui nossa querida amada a pastora Cá. De volta ativa, aleluia. Gente, eu sou um homem abençoado, né? Como eu sou abençoado. Vira o estilo da minha esposa. Olha isso. Mulher virtuosa, né? Quem achará? Eu achei, ô glória. Aleluia. É a nova eu, né? Amém. A pastora Cá tem um galardão no céu. Mês que vem, 20 anos juntos, amados. Oh, misericórdia. O Senhor olha para Karine, está com o Rodrigo? Aleluia. Pode entrar você, mais 10 junto. Grande é a sua recompensa, né? Amém, Senhor. Kadosh Baruch Santo, Pai. Está aqui a tua filha, Pai. Pai, obrigado, Pai, porque posso contemplar, Pai, os teus seres celestiais estão aqui nessa noite, Pai, especial. Continua, Pai, rodeando esse lugar, Pai. Posso ver o teu exército, Pai, ao nosso redor. Espírito de Adonai, abre a nossa mente. Vai agora, Pai, no nosso subconsciente, Pai. Queremos compreender, entender, Pai, viver a palavra dessa noite. E nós dizemos que você, adversário, está debaixo dos nossos pés. Não vai roubar a semente de hoje, não.
Teu lugar, cão, é no fundo do abismo, em nome de Yeshua HaMashiach, porque hoje, Tiri Plevanais, a espada está solta, a espada de Adonai é poderosa, Tiri Plevanais, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo, em nome de Jesus de Nazaré, amém, amém e amém. Amém. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Compartilhar uma palavra. Quem lembra aqui? Minha última ministração. Ninguém lembra o tema? Exercendo autoridade. Se você não estava, assista. Aprenda como dar uma voadora no diabo, arreda Satanás, expulsa, dá um comando. Porque, às vezes, como eu falei naquela mensagem, às vezes a gente está passando por lutas, por batalhas, e a gente não faz nada. Naquela mensagem eu falei, se a gente sente calor, a gente tem um sentido no nosso corpo. A gente muda o ar-condicionado. Se a gente está com frio, a gente tem uma atitude, a gente põe um casaco. Vai dormir em casa, quer dormir tranquilo, tá lá o pernilongo. Você vai lá, você levanta, você mata o bichinho lá, põe um inseticida. E às vezes a gente está em casa com batalha espiritual. Está vendo que o ambiente está pesado, está vendo que o marido fala, você está entendendo Z, e a gente, ai Deus, me abençoa. Tem hora que você tem que arreda Satanás. Essa casa é a casa do Senhor, essa família é uma família de Deus. Aqui nós não vamos dar lugar para intriga, para briga, nós vamos se reconciliar. Se um falou torto, nós vamos se perdoar, porque aqui nós somos cristãos, amém? E é assim. E como continuidade daquilo, que eu falei sobre exercer a autoridade, expulsar, sai. Não falei só de possessão maligna, mas Jesus falou, arreda Satanás se dirigindo a Pedro. Pedro estava possesso? Não, era uma influência. Então, como continuidade daquela linha de raciocínio, se você manda algo sair, quero que você abra agora Mateus 12, você vai entender o que nós vamos falar hoje. Mateus 12, a partir do 43, daí você já vai logo entender o tema da mensagem também essa noite. Mateus 12, a partir do 43, eu vou ler na versão Almeida Revista Atualizada. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. 44. Por isso diz, o que ele diz? Voltarei. Você expulsa, você manda embora, ele sai. Aí ele quer encontrar um repouso. É esse lugar de tranquilidade, onde a gente não está se apercebendo que está acontecendo as batalhas, a gente não está fazendo nada, está só sendo oprimido. Pois ali eu tenho um repouso, ninguém me toca, ninguém me... Aí, você teve uma atitude, mandou sair, diz que o espírito sai. Mas ele não encontra um repouso, daí ele pensa o quê? Vou voltar. Voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra como? Desocupada. Outras versões dizem, encontra vazia. Varrida, está limpa. Varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, está entendendo as fases? Volta, encontra a casa vazia e ele faz o quê? Ele entra, entrando, habitando ali. Mais 7. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá essa geração perversa. Vamos ver se você capta com a sua inteligência do céu, que tem o Espírito Santo aí. O que a gente vai falar, será que essa noite?
Ele sai, você aprendeu que você tem que expulsar, você tem que mandar embora. Mas daí, o que você tem que fazer? Preencher, buscar. Aleluia. Tem que ocupar essa casa que se chama templo do Espírito Santo. Tem que ocupar com uma presença. Se o demônio sai e volta, vem na porta, vai dizer, perdi, já está ocupado. Não tem mais lugar para mim aqui. Está entendendo? Não pode mandar sair e não preencher com a presença de Deus. Abre rapidamente, você já vai entender o tema. Efésios 5, a partir do 18. Livro de Efésios 5. Texto também muito conhecido nessa introdução da palavra para se entender o tema. Efésios 5:18 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Fala, essa casa aqui tem que ser cheia do Espírito. E essa casa fala de você, querido, não é essas 4 paredes aqui de alvenaria, de tijolo. É você. Você precisa se encher do Espírito, senão você deu agora a voadora no diabo, mas você não enche essa casa do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E esse enchei-vos, querido, no dicionário, quer dizer tornar cheio, completar. E diz preencher até o topo, diz a palavra no original. Assim que nada faltará para completar a medida. Você está cheio, está completo. Não tem mais nenhum espacinho para outra coisa. Que às vezes a gente está buscando, mas está falando de se encher, de completar. E às vezes tem mais um pouquinho que você pode buscar, irmão. Mais um pouquinho. Não estou dizendo que você não tem o Espírito. Estou falando que você pode se encher mais. E o 19 fala como a gente pode se encher. Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, com cânticos espirituais. Queridos, no original essa palavra falando quer dizer, tem que emitir um som. Diga para o irmão, tem que emitir um som. Tem que emitir um som. E esse emitir um som é anunciar, é contar, é usar as palavras a fim de tornar conhecido ou revelar o seu pensamento. Às vezes você pensa, eu estou adorando a Deus, estou louvando a Deus aqui. Não, o louvor ele tem que se expressar. Eu tenho que expressar. Às vezes o que está aqui eu tenho que expressar, eu tenho que falar. E diz, né, falando entre vós com salmos. Salmos. Até fui buscar, pastor Rodrigo, nessa Bíblia que você tem judaica. Realmente salmos é terrilim. Não sei se estou pronunciando certo. Terrilim. Que é um termo hebraico para o livro de salmos. E terrilim significa louvores. É falando, não é falando besteira, falando murmuração, mas é falando entre vós com salmos, terrilim. Os salmos que falam dos louvores, dos feitos do nosso Deus. E diz louvando. Expressão de louvor. Elogiar, enaltecer, glorificar, adorar. De coração, diz aqui. Porque tem que ser com vontade. Gente, não se enche do Espírito, às vezes, botando um louvor para tocar. A pessoa que gravou o CD pode estar na maior unção, mas se o teu coração não está conectado, você não está falando, entoando louvor do teu coração. Que diz que tem que ser de todo o coração aqui.
que diz, ó, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. E continua dando graças sempre ao Senhor, enfim. E agora eu quero que você abra Salmos 22, versículo 3. Quem achou pode ler bem alto. Tu, contudo, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Amém, tu és o louvor de Israel. Alguém tem outra versão? Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Entronizado entre os louvores de Israel. Pode falar. Porém, tu és santo, porque habitas entre os louvores de Israel. Que habitas. Nós vimos versões, tu és o louvor, tu habitas entronizado, é o mesmo sentido. Algo que está entronizado, ele está ali habitando. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel, entronizado entre os louvores. Vimos o primeiro texto, se a casa fica limpa, vazia. Aí entendemos que precisamos encher essa casa do Espírito Santo. Vemos aqui nesse texto que está dizendo que quem que habita entre os louvores, quem que vai ser entronizado, quem que vai se fazer presente entre os louvores? O Senhor. Você quer que o Senhor habite na tua casa, na tua vida? Você quer que a atmosfera mude? Com a sua presença, com toda a sua glória? O que você precisa fazer? Louvar. Diga para o irmão que está do seu lado, você precisa louvar. E essa palavra louvar, no original, é terrilá. Salmos é terrilim, é a mesma raiz, assim, a mesma expressão. E terrilá é esse louvor, adoração, é ação de graça. Para Deus habitar. E esse entronizado quer dizer habitar, sentar, morar, permanecer, ficar. Deus tem prazer de ficar num lugar onde se entoa louvores ao seu nome. Ali ele habita. Ali ele habita, ele permanece. Então nós precisamos entender isso, essa terrilá, esse louvor. É um tipo de louvor a Deus caracterizado pela espontaneidade e pela expressão, às vezes, de um cântico novo. Não quer dizer, irmão, eu não estou falando aqui de música necessariamente. De música que você vai lá no YouTube e põe para rodar o louvor. Não estou falando desse tipo de louvor. Podemos louvar ao Senhor, mas está falando de uma coisa espontânea que vem do teu coração. Aquilo que você quer dizer para Ele, pela tua experiência com Ele. É esse louvor, é essa terrilá. Irmãos, eu chorei tanto quando a irmã Rosana, ela está viajando, deve estar chegando logo de viagem. Domingo passado, ela colocou aquele louvor, gratidão, e ela fez até a igreja repetir aquela estrofe. Ei, meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. Sei que há fôlego nesses pulmões. Louve ao Senhor. Eu comecei a botar aquele louvor em casa para ensaiar, né? Assim, para cantar no domingo, que era uma música nova e tal. Eu fui em prantos. De tristeza, não. De alegria, emocionada diante do Senhor. E eu louvava Ele, porque teve um final do ano, o primeiro final do ano que eu fui passar lá no Rio Grande do Sul, que encontrei a casa lá. Sabe quem já passou por um luto? Você vai, não tinha minha mãe sentada na cadeirinha de balanço, me esperando, enfim, toda aquela coisa. E me deu uma crise de ansiedade. E eu tive um momento que eu não sei, foi espiritual, o que foi. Eu estava com um pouco de catarro e Rio Grande do Sul fez muito, era dezembro, fez 13 graus em dezembro. Aí aquele catarro, eu estava meio que... Na madrugada esfriou tanto
que meu nariz trancou. Eu tenho isso, eu ando na bolsa com aqueles naridrim para descongestionante. Mas aconteceu que aquele catarro, não sei se grudou, e aqui estava trancado meu nariz, eu acordei assim. Eu queria puxar o ar, o Rodrigo acordou, ligou as luzes e falou, respira, amor, respira. Eu tentava respirar e não vinha o ar, até que eu tive de pegar o naridrim e pingar assim no nariz e abriu minhas vias. E eu... Que coisa horrível te faltar o ar. Quando eu ouvi aquele louvor, porque está escrito em Salmos, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. E quando eu ouvi aquele louvor, ei, meu coração, louve e tal, sei que há fôlego nesses pulmões. O significado de ter fôlego nos meus pulmões. Eu louvei a Deus, falei, Deus, o Senhor me livrou da morte, porque parecia uma coisa maligna que quis, sabe? Uma experiência assim que foi tenebroso. Parece que eu estava de cara com a morte, assim, de não conseguir respirar. Então, terrilar esse louvor, não estou falando de pegar, agora vamos botar aqui no YouTube um louvor e deixar... Não, está falando que Deus vai habitar nesse meio quando vem esse louvor do teu coração. Quando você agradece a Ele por algo que Ele fez na tua vida, que vem do teu coração, você sabe o que aquilo significa. Quando está aqui o pastor Valdir, poderia estar estava à beira da morte, está aqui hoje. Então, tem uma expressão que vai vir do coração do pastor Valdir para Deus. Quando ele vê que ele está andando, quando ele está falando, ele está enxergando. Está entendendo? Louve a Deus. Ele habita em meio aos louvores do teu povo, do seu povo. Então, essa adoração é uma coisa espontânea. Quem já viveu uma provisão, algo que naquela hora, naquele exato momento chegou, você tem uma expressão de louvor que flui do teu coração, porque você sabe o que o Senhor fez. Você sabe de onde o Senhor te tirou. Você sabe o que o Senhor restaurou na tua vida. É esse louvor que nós, como igreja, precisamos expressar para o Senhor. Lembra que, falando entre vós com salmos, hinos lá, o enchei-vos do Espírito? Tem que emitir um som. O teu louvor não pode ficar no teu coração. Ele tem que se expressar. E o louvor na palavra, um dia podemos estudar sobre isso, mas é de várias maneiras, é falando, é erguer as mãos, é bater palmas, é se prostrar, é dançar. Porque ele é digno. E Deus habita em meio aos louvores, então nós precisamos louvar. Louvar o Senhor, expressar. E vamos ver agora uns salmos antes da gente ver algo a mais. Salmo 150, versículo 6. Abre aí sua Bíblia. Quem pode ler Salmo 150, verso 6? Bem alto para toda a igreja ouvir. Que todos os seres vivos louvem ao Eterno. Louvado seja o Senhor, aleluia. Você está vivo aí, irmão? Tem ar nesses pulmões? É uma ordem, é um mandamento. Louve ao Senhor. Você pode encorajar seu irmão, diga para ele, louve ao Senhor, louve ao Senhor. E eu não estou falando, tem gente que fala, pastor, eu não gosto de música. Eu não estou falando de música. Estou falando de você expressar. Expressar com o teu coração uma palavra que louva ao Senhor. Que palavra que eu posso dizer que louva ao Senhor? O que é louvar? Se você vê num dicionário, louvar é um elogio. É você engrandecer, enaltecer. Engrandecer, louvar, adorar. Isso é louvar. Então é um elogio. Pensa, você vai numa pizzaria, você come uma pizza gostosa. Aí você vai lá no Google, vou botar um elogio.
Você avalia o sabor, a textura, o ambiente e tal. E o que nós temos para falar do Senhor? Obrigado, Senhor. Nós temos maneiras de expressar nosso louvor ao Senhor. E tem a ver com gratidão também. Mas o que o Senhor é? Que nós podemos elogiar o Senhor. O que Ele é? Ele é pequeno? Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é a sua misericórdia. É isso, você sabe do que foi perdoado, você sabe que se aprontou já na sua vida. Aí você diz, grande é a tua misericórdia. Ah, misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado, Senhor, eu te louvo pela tua misericórdia, pelo teu amor. Isso é louvar. Isso é louvar. Nós precisamos aprender a expressar mais nosso louvor a Deus. Tudo que tem fôlego louva o Senhor. Abre Salmos 34, 1. Outro irmão pode ler. Salmo 34, 1. Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Olha só. E eu pergunto, gente, será que o louvor do Senhor está continuamente nos nossos lábios? Às vezes nós podemos passar o dia inteiro, fizemos a nossa oração. Que oração, pastor? Eu orei com os meus filhos, orei com meu marido, pedi que Deus nos guardasse, nos desse um dia abençoado, desse ordem aos seus anjos para nos guardar, nos livrar de todo mal. Louvei ao Senhor? Não. Fiz uma oração, fiz o meu pedido, pedi para proteger. Como que eu posso transformar essa oração junto ter um louvor a Deus? Ele já fez pelos seus filhos. Deus, eu te louvo porque, Deus, quantos livramentos. Como o Senhor me guardou, Deus, já na minha vida, em estradas e Deus, livramentos. Eu te peço, nos guarda. Mas você louvou a Ele. Você lembrou que Ele deu livramento. Você louvou Ele, você deu um elogio. Senhor não fala, hein? Teus anjos aí estão de parabéns pelo serviço que tem feito. Guardando a Cleide, então, se vai fazer uma oração, sabe na prática que por o Gustavo não foi atropelado. Então, em vez de só pedir, está dizendo aqui, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, seu louvor estará continuamente na minha boca. Aí você vai orar pelas crianças, mas antes você vai dar aquele elogio para papai. Oh, Deus, como o Senhor é um Deus que dá livramento. O Senhor guarda o teu povo, o Senhor guardou meus filhos, o Senhor guardou minha família. Deus, o Senhor é maravilhoso, eu te peço que o Senhor guarde. Fez a oração, mas louvou a Deus, está entendendo? Seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Você vai dar um upgrade aí na tua oração. Você vai agora começar a louvar mais a Deus. Vai fazer teu pedido, porque também a palavra diz, pedir, dar-se vos á. Mas dá aquele elogio antes pelo que Ele já fez. Vai pedir a Deus uma provisão, algo que você está precisando. Pede, pode pedir. Ele é Pai. Só que dá aquele elogio antes. Oh, Pai, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor cuida da minha vida. O Senhor já proveu tantas vezes, Pai, o Senhor é maravilhoso. Quando eu menos esperei aquela vez, o Senhor veio e proveu. Tu és o Deus que veio e provê, eu te louvo, Senhor. E peço a Ti, provê mais uma vez. Isso aí está nos teus lábios, os louvores. Está entendendo? Aleluia. Quem pode abrir Salmos 71:8? Outro irmão lê. Vamos
Mais gente da igreja participar. Salmo 71, 8. O dia todo eu te louvo e anuncio a tua glória. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Outra versão. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia. Dá para encher mais a boca dos louvores de Deus? Dá? Dá para dar uma melhorada aí, irmão? Amém? Glória a Deus, não precisa abrir, porque diz em Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E Salmo 149:6, não precisa abrir, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus e nas suas mãos espada de 2 gumes. Irmãos, o tema dessa mensagem é mais profundo. Louvor como arma de guerra. Louvor como arma de guerra. Vamos lembrar um episódio? Abre em Atos 16. Tudo texto conhecido, gente. Atos 16, a partir do 25, nós não vamos ler toda a história, mas o contexto aqui fala, lembra de Paulo e Silas na prisão? É o contexto. Creio que é bem conhecido de todos. Então, eles estavam presos, servos de Deus, né? Fazendo a coisa certa e são presos injustamente, açoitados, deviam estar machucados, feridos, com dor. Mas aqui que diz Atos 16, 25, diz assim, ó, por volta da meia-noite, Paulo e Silas, o que eles faziam? Oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O Espírito Santo quer nos lembrar dessa palavra nessa noite. Não se esqueça do poder que tem quando você louva ao Senhor. Aqui está falando de orar e louvar. Não estou falando também só de louvar. Tem gente que não tem vida de oração, põe 24 horas por dia louvor lá no Spotify, no YouTube e acha que está um mega adorador. Se não vem do teu coração, meu filho, é o outro lá que está louvando. Não estou falando isso. Estou falando para você se atentar como junto com a oração, eles cantavam louvores a Deus. É essa a linha de raciocínio hoje. Você está orando para dar esse upgrade na tua oração. Louve também ao Senhor. Louve quando tudo está difícil. Louve quando está com dor. Louve. Ore e louve. Porque o que é louvar? Às vezes, num momento de dificuldade, a gente é tentado, de algumas maneiras, às vezes, a duvidar de Deus. Será que Deus está me vendo? Será que Deus está de olho em mim? Será que Deus sabe o que eu estou passando? Às vezes a gente é tentado. Será que vai dar certo? E quando você louva, o louvor é uma afirmação. Já diz a palavra, sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno.
Então, quando você coloca todo o teu ser para orar e louvar, o teu louvor você já está afirmando quem Deus é. Você não está dando lugar para dúvida, para que será? Às vezes a gente se sente sozinho, aí eu vou louvar a Deus, vou orar e vou louvar. Eu vou lembrar que Deus não desampara, que Deus nunca nos deixa só. Oh, Deus, o Senhor é fiel, o Senhor não deixa só. Nunca te deixarei, nunca desampararei, o Senhor disse, e é verdade essa palavra, Senhor. Aí você pode se lembrar, às vezes, aquele dia que você estava daquele jeitinho, alguém enviado pelo Senhor te procurou, mandou um recadinho, mandou uma mensagem, você, Deus está me vendo. Quando você louva, ora e louva, você já está dizendo que Deus é. Deus é. Talvez eles estavam dizendo aqui que Deus é liberdade, que eles podiam estar ali presos, mas eles eram livres no espírito, não sei qual canção. Talvez eles estavam cantando, grande é o Senhor. Às vezes a gente está engolido por circunstâncias que parecem ser maiores que nós e são maiores que nós, mas não são maiores que nosso Deus. E quando você louva, você está se lembrando que Ele é grande, que Ele tem o controle. E isso fez algo sobrenatural acontecer. Porque o louvor, quando você usa o louvor como arma de guerra, você tem vitórias na tua vida. E não foi só as portas da prisão deles que se abriram, mas diz que de todos se abriram. Então, irmão, eu pergunto, o que vai acontecer quando na tua casa você começar a louvar a Deus? Vai cair os grilhões na porta lá, é outra porta, teu filho que está lá, tua filha, mas você está louvando. Pá, 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 quebrando corrente. Outras pessoas que estão ao teu derredor ali vão ser abençoadas. Porque você está declarando quem Deus é. Quando você se posiciona, você ora e você louva. Grande és tu, Senhor. Poderoso és tu, Senhor. Eu quantas vezes, lidando, né, às vezes com a papelada aqui da igreja, e a gente sabe como a igreja às vezes é perseguida, né? Tem bar na esquina, pode ter som, a torto e direito, volume, mas igreja, tem que ter isolamento acústico. Amém. E eu me lembro quantas vezes que estava, vai vir o fiscal, vai vir não sei o quê. E parece que aquilo quer te, né? Ai, será que vai dar certo? Será que está tudo em ordem? Será que... Eu lembro que eu orava, louvava a Deus, dizendo, Deus, tu és rei. Rei dos reis. Tu estás acima de todo trono, de todo governo. Não permita que venha alguém corrupto aqui querer fazer, porque, irmãos, até isso surgiu nesse meio, que não vou citar nomes, mas surgiu uma conversa, pode ser que fulano venha aí que, você está disposto. Falei, não estou disposto a nada não, irmão. Se está certo, está certo. Se o que não tiver certo, vai ter que ser consertado aqui. Até isso, irmão, surgiu. Mas eu orei, falei, Senhor, essa casa é tua, essa casa é casa de oração, o Senhor é rei, soberano, teu trono está acima de todo governo, de toda autoridade nessa cidade. Pai, eu peço a Ti, aí fiz meu pedido, peço a Ti, mande alguém aqui, Senhor, assim, assim, assado. E até o bombeiro, eu contei aqui, né? Até o bombeiro que veio aqui vistoriar, cristão, né? Então, assim, tem hora, irmão, que você tem que orar, mas louvar o Senhor, louvar. Eu louvei Ele, dizendo, Tu és rei. Sabe? Tu és rei. Tu és Senhor. Quer vir outra opressão. Não, Tu és Senhor. Você, é como se você enche a bola, entende? Você
você louva, você enche a bola assim, diz, Deus, o Senhor é tudo, o Senhor está acima de tudo. E quando você se posiciona nesse lugar, louvando, dizendo quem Ele é, quem você acredita que Ele é, Deus age. E o teu louvor se torna uma arma de guerra. Porque aquilo que é contra você, grilhões, portas, cadeias, acabam caindo por terra. Aleluia? Amém? Abre em 2 Crônicas 20, outro texto muito conhecido, Josafá. Você lembra a história de Josafá? Todo o povo que vinha contra ele, e ele teve medo, e ele se pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum, e todo mundo jejuou. Lembra? E ele fez uma oração, e depois dessa oração, Deus manda lá um profeta para dar uma palavra. Ó, nessa peleja você não vai ter que lutar. A guerra é do Senhor, e papapá, papapá, e tudo isso, ele recebeu aquela palavra, e vamos ler a partir do 18. 2 Crônicas 20, 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e fizeram o quê? E o adoraram. 19. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta. Lembra que eu falei? Tem que ter uma expressão, tem que ter um som em voz alta sobremaneira. Isso foi quando ele recebeu aquela palavra de vitória. 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, fizessem o quê? Louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Outras versões vai dizer: o seu amor dura para sempre. E tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Está entendendo? Às vezes você está jejuando, você está passando fome, você, como um exército, preparando, você tem aí sua arma, você tem sua espada, você tem seu escudo, você está revestido de toda a armadura, mas na frente do exército colocou quem? Os levitas para louvar o Senhor. É ou não é importante o louvor a Deus? É ou não é importante o louvor a Deus? Está indo para uma guerra cheio de inimigo. Esse barulho é as crianças lá em cima. Devem estar na hora do louvor. Na frente do exército. E daí, diante de uma batalha, botaram o quê para falar? Oh, Deus, dá vitória, Pai. Olha, os inimigos vêm contra nós. Não. Rendei graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Pastor Rodrigo já ministrou uma vez sobre isso, né? Sobre esse texto. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor, a sua misericórdia dura para sempre. Você está indo para uma guerra, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Você está dirigindo a Ele essa palavra. Você está dizendo: Deus, o Senhor não é ruim. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor vai me dar livramento, porque o Senhor é bom. E diz a palavra que, tendo eles começado a cantar e dar louvores, o Senhor começou a botar emboscada. Irmão, se eu fosse você, começava a louvar a Deus.
começava a louvar a Deus. Nas tuas guerras, nas tuas batalhas, começa a dizer quem Deus é, elogia o Senhor, engrandece o Senhor, enaltece o Senhor, o seu poder. Que talvez você nem precise um dedinho colocar no inimigo. E depois é que não é esse o foco, mas tinha até despojos, né? Até despojos. Aleluia. Já estou quase encerrando. Irmão, você vai usar o louvor como arma de guerra. O louvor, ele vai fortalecer a tua fé e a tua esperança, sabia? Porque o louvor, quando você louva a Deus, você está focando em quem quando você louva a Deus? No teu problema? Na tua necessidade? Na tua doença? Na tua miséria? Quando você louva a Deus, o teu foco está em quem? Nele. Então, quando você louva o Senhor, isso te ajuda a focar em Deus. Ajuda a focar em Deus, nas suas promessas, como a Katia falou sobre as promessas. Isso pode estar aumentando o que? A tua fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando eu estou dizendo, Deus, o Senhor é grande, você está lá se sentindo pequenininho. Mas você aprendeu que o louvor Deus habita. Primeiro, Deus habita em meus louvores. Eu quero a presença de Deus. Eu quero encher minha casa da presença de Deus. Eu quero encher esse templo aqui da presença de Deus. Então, eu estou com meus problemas, mas eu vou louvar. Aí você louva, aí você declara, grande é o Senhor, grande. E aí você fica declarando, grande é o Senhor. Aí quando você faz isso de estar louvando ao Senhor, sua grandeza, sua majestade, vai mudando até a atmosfera do teu coração. Porque daí você tem uma consciência no teu espírito que Deus é maior. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor do que aquele teu problema, do que aquela tua necessidade. Mas às vezes a tua alma precisa ter essa consciência. Aí em espírito, porque Deus procura adoradores em espírito. Às vezes a tua alma está carente, tua alma está vendo. O que é a alma? A alma é as emoções. Mas por que Deus procura adoradores que adorem em espírito? Irmãos, precisa adorar em espírito. A tua alma está lá querendo chorar por causa daquilo que te fizeram. Aí no espírito, Deus, como tu és grande. Ah, Deus, tu és justo. Tu és justo, Deus. Você começa a louvar o Senhor porque você lembra o que Ele pode fazer. E aí o teu foco passa a estar em Deus e não mais no teu problema. E algo acontece quando você foca em Deus. Além de fortalecer a tua fé e a tua esperança, você desloca o foco do medo. Porque ao invés de ficar focando no medo, na ansiedade, esse louvor que você está expressando vai direcionar a tua atenção para a grandeza de Deus. Amém? Isso é uma palavra, irmãos, que nós temos que praticar. A bênção, você está ouvindo aqui, mas a bênção vai acontecer na tua casa quando você praticar essa palavra. O que diz Salmo 34? Louvarei o Senhor em todo tempo. Sua louvor estará contigo. Continuamente na minha boca. Amém. O que diz o 2? Eu louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Eu o louvarei por causa daquilo que ele tem feito. Aleluia. O que diz o 3? Anunciem comigo a grandeza do Deus eterno. Louvemos juntos
o seu nome. Amém? Anunciemos a sua grandeza. Vamos, louvemos juntos. O que diz o 4? Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Aleluia. Tem motivo, né, dona Nilda, para louvar a Deus. O que diz o 5? Que olham para ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Até aí. Os que olham para ele. Os que olham para ele. Outra versão vai dizer, os que contemplam. Quando você está louvando, o teu olhar está nele. Você está contemplando ele. E às vezes você no teu dia a dia, você precisa contemplar ele. Você precisa lembrar quem ele é, tudo que ele faz, tudo que ele pode fazer. E diz aqui a palavra, contemplai-o e sereis iluminados de felicidade. Vossos rostos jamais experimentarão a decepção. Quando você louva, quando você o contempla, diz que você vai ser iluminado. Amém, igreja? Você entendeu essa palavra? Às vezes a gente está naquela coisa que parece uma escuridão, parece treva. E você louva, você contempla. Aí você é iluminado. Vem aquela luz. Clareia. Vem aquela presença, te ilumina, porque o Senhor é luz. Nele não há treva alguma. Louvar é contemplar. E quando você louva, você está criando esse ambiente espiritual onde Deus habita em meio aos louvores. Onde quebra barreiras espirituais. Lembra do texto que nós lemos em Atos 16, igreja? Eles oravam e cantavam louvores. Cadeias quebraram. Coisas em volta. Ou seja, quando você se posiciona, você ora, você louva. É ampliado o negócio assim. Se estende a bênção. Você pode estar louvando na tua casa sozinho. Deus vai entrar naquele quarto, naquele outro lugar, e a presença do Senhor vai fazer coisas, querido, porque você está louvando, porque você não está louvando o problema. Às vezes a gente está louvando o problema. Que é tanto elogio para o problema. Mas esse problema é grande. Não, querido. Contemple o Senhor. Contemple o Senhor. Ele é grande. Como eu falei, o louvor é essa afirmação positiva. Você está afirmando quem Deus é e o que Ele faz. Então, a dúvida, o medo vai indo embora. E essa semana, eu fui despertada pelo Senhor com essa palavra. Estou fazendo jejum, orando. Mas ainda parece que às vezes tinha momentos que eu, sentia assim uma coisa pesada. Eu comecei a falar, Senhor, eu não quero. Quem já teve ansiedade, pânico e coisa, sabe que é uma coisa tenebrosa. A gente não quer sentir essas coisas. E eu orei ao Senhor e falei, Senhor, fala comigo, o que está acontecendo? O que está faltando? E eu me dei conta que às vezes, como a gente leu, o seu louvor esteja todo dia, continuamente. Eu vi que isso estava em falta em mim. E eu comecei a me atentar mais. Como eu disse, não é colocar um louvor no YouTube. Mas é essa expressão, terrilar, que vem do teu coração. Então, eu estou fazendo as minhas orações,
mas eu estou me lembrando de louvar ao Senhor. Estou fazendo as minhas orações, mas estou louvando ao Senhor também. Queridos, e algo mudou dentro de mim. Parece que eu consegui viver depois que Deus me deu esse despertamento sobre isso, sobre louvar. Eu comecei a pesquisar sobre louvor como arma de guerra. Comecei a ouvir ministrações de ministros que têm experiência nessa área também. E eu me emocionei tanto assim diante do Senhor, sabe? Agradecendo ao Senhor por essa, não digo uma revelação, mas um despertamento, porque é coisa que a gente sabe. Mas às vezes no dia a dia a gente está, como eu disse, está orando, está pedindo para Deus guardar, para Deus livrar, está fazendo. Só que às vezes ainda a gente se sente, às vezes oprimido com coisas, com pesos, com problemas, com situações. Então eu convido você nessa noite, louve ao Senhor. Contemple o Senhor. Diga quem Ele é, que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é majestoso. E você vai ver, assim como está escrito na palavra, Ele veio sobre Paulo e Silas. Ele veio ali sobre Josafá e toda aquela gente, porque eles começaram a louvar o Senhor. Gente, é muito forte isso. Dizer que botaram cantores para louvar o Senhor na frente do exército. É muito forte isso, igreja. Tem que haver esse despertamento em nós para louvarmos ao Senhor nas nossas guerras, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Amém? E agora eu quero dar a oportunidade. Não está nada ensaiado. Mas vem aqui, Davi. Vem aqui, Davi. Nós vamos praticar essa palavra. Está lá o Davi, o seu trabalho, pressão. Tudo isso no dia a dia é a nossa vida, queridos. Amanhã é segunda-feira. Você tem, às vezes, um negócio para tocar, uma empresa para tocar. Você tem que lidar com filho, com marido, com comida, com mercado, com roupa, com casa para limpar. Tudo isso, irmão. Esse é o dia a dia. Mas amanhã vai estar o Davi enfrentando essa segunda-feira. E do que você entendeu dessa palavra? O que você pode, para que os irmãos aqui ouçam e vejam, ele está louvando ao Senhor dessa maneira. O que você sente no teu coração que você pode louvar o Senhor com uma palavra, com uma expressão, com uma gratidão pelo que Ele já fez na tua vida? Deus já te deu livramento de morte e tudo. Se amanhã, segunda-feira, o Davi vai estar lá na casa dele? Ele vai orar, mas eu vou também louvar. O que você pode, alguma frase, alguma coisa que a igreja possa ouvir e dizer, é assim que é então que é louvar a Deus na oração? Paz, igreja. Tudo bem? Eu não estava ensaiado não, igreja. Mas porque é terrilar, é uma coisa espontânea. Exatamente. Algo que eu faço, né, no meu trabalho, que é, além de colocar um louvor no notebook e tal, que realmente, que às vezes nós vamos no automático, pensa que é só colocar uma música, um louvor, e fica ouvindo, na verdade, né? Ouvindo. Pode te ajudar. Ela é um instrumento, né? Vamos dizer assim. Claro. Mas é algo que está no meu coração, assim, eu faço isso, é sempre oração em pensamento. Então, é sempre estar orando, conversando com Deus em pensamento. Como assim? Em todo momento, falando com o nosso Pai. Então, é rotineira, normal. Eu tenho TDAH, então a minha mente não para. Eu não consigo ficar sem pensar nada. Mas sempre esse não pensar nada é sempre, então, direcionado a algo que seja no dia a dia, que é conversando com Deus. Falando com Deus. Então, a minha oração, a rotina normal é os meus pensamentos direcionados a Deus. Tem uma frase, um testemunho de um pregador muito conhecido. Ele coordenava um orfanato, né? E esse orfanato, ele cuidava mais de 1.000 crianças, né? E eles estavam passando dificuldades.
Então, imagina, ele vivia de doações dos irmãos, então, da cidade. E aquela cidade estava passando muita dificuldade e não estavam tendo como mantimentos, né, para aquelas crianças. Mas ele chegou, então, a parte perto da janta, os administradores chegou para esse pastor e falou o seguinte: olha, não temos o que comer, não temos o que servir para as crianças. Aí ele, dando risada, falou: fica tranquilo, Deus vai prover. E estava uma tempestade na cidade, uma tempestade. E naquela tempestade, alguém bate na porta do orfanato. Aí abriram, o cara todo encharcado, molhado, e falou assim: irmão, cara, me desculpa, eu tenho um caminhão e eu estava transportando uma carga e meu caminhão quebrou aqui na frente e é uma carga de congelados e eu não posso perder, já está tarde da noite. Você aceitaria uma doação de carne congelada? Então, porque para não perder, e ele dando risada, falando, com certeza. E ele estava dando, e aí teve mantimentos para semanas ali, então, desse orfanato. E aí ele estava contando esse testemunho para um repórter. E o cara fala assim: meu Deus, que testemunho. Eu quero saber o segredo, me conta. Quanto tempo eu devo orar, né? Para mim ter essas experiências. Quanto tempo eu devo orar? Aí o cara falou: não, 5 minutos, a minha oração dura 5 minutos. Aí o cara, 5 minutos, orando 5 minutos, você tem uma experiência assim com Deus? Oração 5 minutos, 24 horas por dia. Isso ele quer dizer o quê? Que ele orava todo o tempo em pensamento. Todo o tempo dele era orando. Todo o tempo dele, ele não tinha um intervalo do tempo, lógico, trabalhando, mas o tempo, a mente não ficava vazia. A adoração dele era cotidiana, diária. E é algo que eu pratico e tento fazer isso. Uma frase, Façana. Assim que você vai estar direcionando para Deus, falando para Ele. Nossa. Não assim, Ele é, mas Tu és. Um elogio. Deus Tu és, Senhor, soberano sobre todas as coisas. Para mim, Ele é soberano sobre todas as coisas. Isso é um louvor. A Rose, o pastor Rodrigo pega, o Davi pega a Rose ali, traz a Rose. Rose, vamos ensinar a igreja como a igreja pode louvar a Deus no meio da oração. Senhor, Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Sobre todas as coisas, em Teu nome, somos mais que vencedores. Aleluia! Tá vendo que o louvor é uma afirmação. Deus não muda, não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quem mais quer vir aqui? Cate, vem aqui. Do teu coração, louva ao Senhor, uma frase, algo que você diga para Ele do teu coração, por tudo que Ele já fez na tua vida. Como você pode louvar o Senhor do teu coração? Eu quero louvar o Senhor falando aquela palavra que um dia, quando eu estava com Covid, eu não respirava e o Espírito Santo falou para mim: louve ao Senhor, todo ser que respira, louve ao Senhor. Senhor, eu quero te agradecer, porque eu posso respirar. Eu quero te agradecer pelo cuidado que o Senhor tem comigo todos os dias. Quero te agradecer, Senhor, quando o Senhor me ensina como me vestir, arrumar o meu cabelo, coisas tão pequenas. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença na minha vida. Amém. Imagina o pai ouvindo isso. Entende? Não é só um pedido, Deus cuida de mim. Ela deu aquele chamego assim no coração do pai, tá entendendo? O pai ouvindo uma filhinha dizendo: oh, Deus, como o Senhor cuida de mim tão bem. Tá entendendo? Isso é louvar. É aquele... sabe, nessas ministrações, Kátia, eu ouvi até um ministro de louvor que estava ministrando sobre isso. Ele falou, não tem o versículo, a alegria do Senhor é a sua força? Aí ele falou assim, deixa Deus alegre, porque quanto mais alegre ele fica, a alegria dele é a tua força.
coração do pai vai derreter com uma filhinha que reconhece cuidado, proteção e expressa isso. Que a Katia podia vir aqui dizer: "Oh, Deus, me abençoa, me cura os meus pulmões aqui, que eu respire." Mas ela louvou, tá entendendo? Ela louvou, ela manifestou como Deus cuida dela. Isso é louvar. Obrigada. Edemar. No improviso. Paz, igreja. Amém. Na minha oração, toda manhã eu faço, eu louvo o Senhor pela família que Ele me deu, né? A minha esposa, os meus filhos. E louvo Ele também por Ele ter me tirado do reino das trevas e me trazido para o reino dEle, o reino de luz. Eu louvo Ele toda manhã. Então agora você vai dizer para Ele, não na terceira pessoa. Ele contou na terceira pessoa, você entendeu? Ah, Ele tá. contou. Isso Pai. que eu quero ensinar a igreja. Ele contou algo na terceira pessoa. Ó. Ele fez isso. Agora você vê. Deus, o Senhor me tirou do inferno. É o teu coração. É isso que é o louvor. Pai, obrigado, Senhor, que o Senhor me resgatou do reino das trevas e me trouxe para a tua luz, reino de luz. Pai, eu louvo ao Senhor, Pai, pela família que o Senhor me deste, a minha esposa maravilhosa, os meus filhos, Gustavo e Emanuele. Amém, Senhor. Tá entendendo? É difícil? Rodrigo Aleixo, vem aqui, varão valoroso, aleluia. Tem motivo, né, para louvar. Paz, igreja. Senhor Deus, eu olho para trás e vejo tantas coisas que o Senhor fez comigo na minha vida. O Senhor foi misericordioso. Eu te agradeço e ao que o Senhor tem feito, tem dado mais do que eu tenho precisado, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela minha família, pelos meus filhos, que eu tanto amo, Senhor Deus. Muito obrigado. Tá vendo? É aquela frase, aquela coisa que não foi só um pedido. Me dá, me dá, me dá, me dá, me faz por mim. Reconheceu o que Deus fez. Rosângela, você é mulher de oração. Vem aqui. Vem aqui. Você é mulher de oração. Você tem experiência com Deus naquele teu trabalho. O que Deus já fez por você que você pode, agora, numa expressão, dizer: Deus, eu te louvo porque o Senhor fez isso, o Senhor cuidou de mim, o Senhor... É uma neta maravilhosa. Maravilhosa. Glória a Deus. Bom, eu louvo todo dia a Deus. Nas minhas orações é assim: obrigada, Deus, pelo teu cuidado, pela tua fidelidade, por todo o teu livramento para com a minha vida, para com a minha família, Senhor. Eu te agradeço, Deus. Tu és maravilhoso, tu és grandioso, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Amém. Pediu alguma coisa? Não, só louvou, elogiou, falou que Deus cuida, que Deus protege, que Deus dá livramento. Olha que lindo isso. Enquanto ela faz isso, coração de Deus, há uma conexão. Ó, tá me louvando. Primeiro, Deus vai habitar em meio aos louvores. Primeiro, a presença de Deus já vem sobre ela, que ela está louvando. A presença de Deus já vem sobre ela. Ela está contemplando a Deus. O que ela vai ser? Iluminada. Não foi isso que a gente leu? Aleluia. Glória a Deus. Fernando, homem de Deus, valoroso. Vem aqui louvar o Senhor. E olha que eu estou dizendo que não é para cantar, é louvar, para a gente entender o que é louvor, que não é só música. Pai amado, eu te louvo, Senhor, porque Tu és grande e misericordioso, Senhor, porque Tu cuida com carinho da minha vida, Pai. Eu te amo, Senhor. Amém. Como é que fica o coração do Pai? Alguém mais espontaneamente quer vir? Dona Neuza? Sem chorar. A paz, irmãos.
primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu digo, Senhor, obrigado por mais um dia. E já começo a louvar por todos, principalmente pelos meus pastores, os meus filhos, os meus netos. E agradeço e digo, Senhor, o Senhor é maior do que tudo, que todos os nossos problemas, né? Tudo que acontece vai passar, porque o Senhor está na frente. E eu agradeço por tudo. Todas as coisas que acontecem na minha família, eu digo, Senhor, o Senhor é grande, o Senhor está na frente, né? Isso é louvar a Deus, é reconhecer sua soberania. Nesse propósito de estar louvando a Deus, quando olho para trás, eu penso, nossa, já passou a cirurgia? Já passou? Passou a dor? Estou andando, estou retomando a atividade, estou pregando, Oh, Deus, eu te louvo, porque o Senhor é maior. Só Deus sabe o que eu passei, igreja. Só Deus sabe o que eu passei. Tantas vozes. E aí eu vejo, deu tudo certo. Porque Deus é grande, que Deus é poderoso. Deus tem propósitos. Deus cuida. Deus provê. Ele restaura. Ele é aquele que nos chama. Ele tem um chamado para cada um de nós. Ainda que às vezes a gente não entenda o que a gente tenha que passar. Eu passei por situações que... Eu pensava, o que está acontecendo? Que eu estou sentindo isso, que eu estou passando por isso. Eu entendo o chamado de Deus. E eu louvo ao Senhor por esse chamado. Eu louvo ao Senhor por ter me escolhido, e você tem que louvar o Senhor por Ele ter te escolhido. Desde o ventre da sua mãe, o Senhor te escolheu. Tem dias escritos e determinados para você. Você tem motivos para louvar o Senhor. Feche os seus olhos. Pastor Rodrigo, pode chamar as crianças. Feche os seus olhos. Senhor, nessa noite, Deus, assim como o Senhor falou comigo, Deus. Eu fazendo o meu devocional todo dia, lendo, ouvindo a Bíblia, todo dia, Senhor, estou fazendo esse propósito da Bíblia em 1 ano. Eu estou jejuando, Senhor, estou fazendo minhas orações, mas essa semana o Senhor me falou sobre o louvor. Que o louvor do Senhor esteja continuamente nos meus lábios. E algo, Deus, o Senhor me ensinou com essa palavra, Senhor. Eu pude ver, Deus, na Tua palavra, como Teus servos oravam e louvavam. Oravam e louvavam. E, Pai, eu peço a Ti que essa palavra, Pai, dê frutos, ó Deus, na vida de cada irmão que ouviu essa ministração. Que ao fazermos, ó Deus, as nossas orações, sejamos, ó Deus, levados pelo Teu Espírito a também louvarmos o Teu nome, quem Tu és, o que o Senhor faz, porque isso vai nos fazer focar em Ti, Senhor. A Tua igreja está muitas vezes dispersa, Senhor, porque a Tua igreja precisa Te louvar mais. No dia a dia, nas orações do dia a dia, que esse louvor esteja continuamente nos nossos lábios, Senhor, que todo o nosso ser Te louve. Sim, vamos fazer nossas orações, nossos pedidos a Ti, mas também vamos Te louvar. Vamos afirmar quem Tu és. Porque o Senhor habita em meio aos louvores e nós queremos, Senhor, que esta casa, que é o nosso corpo, nós somos templo do Teu Espírito Santo, nós queremos que essa casa seja cheia da Tua presença e será cheia da Tua presença quando louvarmos ao Senhor.
E não é quando tudo vai bem, é quando tudo vai mal também, Senhor, porque Paulo e Silas estavam naquela prisão, mas eles oravam e louvavam. Nós queremos te louvar, nós queremos declarar quem tu és, ó Deus. E cremos, ó Deus, como diz na tua palavra, contemplai, olhai para ele e sereis iluminados. Quando te louvamos, estamos focando em ti e quem tu és, e algo sobrenatural, eu creio, que vai acontecer na nossa vida. A tua presença vem, o Senhor habita, o Senhor toma o teu lugar na nossa vida, até sermos completos, até sermos cheios. A tua luz vem, Senhor, e toda a treva é dissipada, porque estamos olhando para ti. E o louvor é uma expressão e nós queremos expressar. No nosso dia a dia nós queremos expressar o nosso louvor a ti, Senhor. Em nome de Jesus. E para encerrar, irmãos, você começa a abrir a tua boca aí no teu lugar, porque vamos estar nos preparando para louvarmos ao Senhor. Mas você pode dizer palavras que exaltam ao Senhor no seu lugar? Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Tu és o Rei dos reis, tu és o Senhor dos senhores, tu és o médico dos médicos. A última palavra vem do Senhor, porque o teu trono é um trono eterno. Teu trono é eterno e inabalável. É o Senhor que tem o controle das nossas vidas. É o Senhor que tem os nossos dias escritos e determinados. A tua palavra diz que não adianta se preocupar com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as próprias preocupações e a gente não pode acrescentar um dia sequer à nossa vida. Tu és Deus. Tu és o Deus que dá o sopro de vida. Nós te louvamos, Senhor, pelo sopro de vida, pela saúde, Senhor. Saúde que foi restaurada aqui em nosso meio. Pessoas que foram levantadas de um leito de morte e estão aqui hoje de pé, respirando, te louvando. Nós te louvamos porque tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que restaura. Tu és o Deus maravilhoso. Tu tens cuidado do teu povo, Senhor. Nós te louvamos pelo teu cuidado. Te louvamos por cada conquista aqui das famílias. Elas reconhecem, Senhor, e te louvam pelos teus grandes feitos. Te louvam, ó Deus, pela tua provisão. Te louvam porque o Senhor é um Deus que faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Te louvamos, porque tu és grande, tu és todo poderoso, não há nada que seja impossível para ti, nada é difícil para ti. Diz a palavra, por acaso haverá alguma coisa impossível para o Senhor? Tu és o Deus do impossível, tu és o Deus do extraordinário. Tu és o Deus que opera milagres. Tu és Deus, tu és todo poderoso, Senhor. Não há um diagnóstico, Deus, dado por homens que pode impedir o agir milagroso do Senhor. Nós te louvamos pelos teus feitos. Nós te louve mais, igreja. Enquanto você está aqui, o teu louvor chega ao coração de Deus. Deus vai estar tocando em pessoas na tua casa. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos mandou teu Espírito Santo. Nós te louvamos porque teu Espírito Santo age, convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós te louvamos porque teu Espírito Santo está aqui nesta terra e ainda pode alcançar corações duros, ainda pode transformar coração de pedra em coração de carne. Teu Espírito Santo está ativo. Aleluia, 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 aleluia. Te louvamos porque o Senhor é um Deus que salva, alcança o perdido. O Senhor é Deus
Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E aqui nós declaramos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós te louvamos, porque não há nada impossível para ti. Não há nada impossível para ti. Oh, nós te louvamos, nós olhamos para ti nessa noite, nós contemplamos a ti nessa noite, e nada é impossível para ti, nada, nada, nada. Eu creio que tu vais alcançar a minha família, eu creio que tu vais alcançar, Senhor, meus irmãos que estão afastados do Senhor. Eu creio, porque eu olho para ti, e eu olho para ti e vejo que o Senhor é aquele que brilhou tua luz na vida de Saulo, que perseguia a tua igreja, Senhor, e ele teve um encontro contigo e se tornou teu servo, Senhor. Eu creio, eu olho para ti, eu olho para ti. Eu contemplo o Senhor e eu sou iluminada, porque é assim que diz a tua palavra, Senhor. Eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo. Deus Emanuel, eu te louvo. Deus Emanuel, Deus conosco. Deus conosco, eu te louvo, eu te louvo. Deus Emanuel, Deus conosco, eu te louvo. Santo Deus, poderoso Deus, receba o louvor da tua igreja, Senhor. Receba o louvor da tua igreja. E que cadeias venham a cair por terra, Senhor. Cadeias e grilhões venham a cair por terra, Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach. Aleluia.